conversar um pouquinho. Queria que o Brasil falou bastante sobre coração, né? A Ana também já teve a oportunidade ali, um pouco do que ela falou tem a ver com o que Deus quer compartilhar conosco hoje. E a vida cristã, a vida de reino, né, de Deus, tem a ver muito com isso. As coisas do Espírito Santo, elas vão se encontrando, né? Elas vão trazendo direção para nós, vão trazendo recursos, vão sendo meios, e cabe a cada um de nós captar aquilo que o Senhor está fazendo. E eu tenho orado, tenho pedido para que Deus, nesta noite, traga a sensibilidade aos nossos ouvidos, para que nós não venhamos ouvir somente o que o Ricardo está dizendo, mas aquilo que o Espírito Santo quer falar para você. Existe uma palavra vindo do coração de Deus, especificamente para a sua igreja nesse momento, e nós somos igreja. Eu sou igreja, você é igreja aqui, você é igreja no seu trabalho, você é igreja na sua casa, você é igreja em todos os lugares onde você plantar os seus pés, ali você se torna uma igreja. Por isso existe uma palavra de Deus para nós. E muitas vezes essa palavra ela não é tão simples, ela não é tão como eu posso dizer, uma palavra cheia de carinhos, né, cheia de dedos, mas é uma palavra forte, é uma palavra firme, porque muitas vezes nós precisamos ouvir, mais de uma vez, aquilo que de fato Deus tem estabelecido na sua palavra, para vivermos uma vida segundo o seu propósito. Nós aprendemos essa semana que as gerações, elas passam. A geração de Noé foi uma, a geração de José foi outra, a geração de Davi foi outra, a geração de Jesus foi outra, e as gerações vão nos alcançando, e a nossa geração também está passando, e virão outras gerações. Então, ou seja, as gerações elas passam, mas a palavra de Deus não passa. O plano real, o plano verdadeiro de Deus para a humanidade não passa. O propósito de Deus, aquilo que está estabelecido para mim e para você, não passa. Então, ou seja, nós precisamos com urgência, pronto, saber de fato o que Deus quer de nós, nesta geração, neste momento. Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos vivos? Por que nós estamos saúde? Então nós precisamos entender e compreender o que Deus está dizendo nas entrelinhas, né? No que está escrito nesse livro. Existe uma revelação extraordinária para aquele que de fato se debruçar, pesquisar, meditar nesta palavra. Existe uma revelação pronta para que nós possamos usufruir e viver em cima desta terra de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais atenta sobre tudo aquilo que Deus está para fazer. Eu quero orar com vocês, né? Orar para que a gente entre nesse texto aí, tá bom? Feche os seus olhos, por favor. Ore comigo, na verdade, não ore comigo. Se apresente para Deus. Diga para Ele qual é o seu real propósito, né? Por que estamos aqui? Por que Deus trouxe nós para esta casa, para esta comunidade? Fale para Ele. Senhor Jesus, nós te amamos, Pai. E por te amar, Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, com nossos corações abertos, sensíveis, com o nosso entendimento voltado para ouvir a sua palavra. Fala conosco, Senhor Jesus, aquilo que Tu queres, não aquilo que eu preciso ouvir, mas aquilo que o Senhor tem determinado para mim, Senhor Jesus. Fale comigo, fale com a sua igreja, toque no íntimo, toque na mente, Pai. Traz sabedoria, traz entendimento, Senhor Jesus. Traz a verdade, a veracidade da sua palavra esclarecida para os seus filhos, Pai. Que nós possamos sair daqui de fato sem dúvidas, Pai, de quem é o Senhor e de quem eu sou em Ti, Pai. Que essa verdade venha pulsar em nossos corações. Nos abençoa, Pai, segundo a Sua riqueza, segundo a Sua bondade, Senhor Jesus, porque todas as coisas surgiram pela Tua bondade, Pai. E se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem sido bom conosco. O Senhor tem sido bom conosco, Pai. Nós queremos Te agradecer com gratidão nos nossos corações, com ternura. Nós queremos Te agradecer, Senhor Jesus, esse Deus incrível, esse Deus maravilhoso, esse Deus eterno, que nos dá o privilégio, Pai, de cultuar juntamente com os meus irmãos o Seu senhorio. Pai, fica à vontade em nosso meio, Espírito Santo. Comece a ministrar, comece a tocar nos corações.
Comece a tocar em cada família aqui representada com o poder, Senhor Jesus. Com o poder eu declaro, Pai, o poder do Senhor estabelecido aqui neste lugar, Senhor Jesus, para desfazer toda e qualquer obra, Senhor Deus, maligna, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, este lugar é seu. As pessoas que estão neste lugar são suas. Somos ovelhas, Pai, do seu rebanho. Somos ovelhas, Senhor Jesus, da tua presença, Senhor. Nós desejamos, Pai, caminhar, Pai, não por aquilo que vemos, mas nós queremos caminhar, Pai, pela fé, pelo aquilo que cremos, pelo aquilo que o Senhor Deus é em nós. E pela graça que nos é dada, e a manifestação do seu poder estabelecida sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fica à vontade, Senhor, em nosso meio. Pai, que seja diferente, Senhor Jesus, das outros dias, que seja diferente das outras semanas, que o culto seja diferente do domingo passado, Pai, que não seja somente um tempo, Senhor Jesus, onde nós ficaremos aqui durante alguns minutos, Pai, mas que seja um tempo, Senhor Jesus, de mudança. Um tempo de transformação, um tempo de renovo, um tempo de restauração, um tempo de aliança, de novas alianças, um tempo onde nós vamos, Pai, compreender o Senhor de fato, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor Deus tem preparado para nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, sinta-se à vontade, Senhor Jesus, traz sensibilidade aos nossos ouvidos, abre os nossos olhos para vermos, Senhor Jesus, a manifestação da sua glória, traz, Senhor Jesus, a presença, Senhor Jesus, que todos nós aqui possamos sentir o seu abraço. Pai, se eu chegar aqui no final da ministração, Pai, e perguntar algo para os teus filhos, eles possam responder, Pai, em alto e bom tom, que sentiram a presença do Senhor, que algo de diferente aconteceu, que eu estou saindo daqui diferente do como eu entrei. Ah, Senhor Deus, essa é a tua graça, essa é a maravilhosa graça do Senhor, essa é a misericórdia do Senhor que nos alcança, que nos comprou com alto preço, preço de sangue. Por isso nós estamos aqui, Senhor Jesus, para celebrar o Senhor, para glorificar o Senhor, para exaltar o seu nome, Senhor Jesus, e aprender um pouco mais a sua palavra. Pai, que ela seja clara diante dos nossos olhos, Pai, nos convence, Senhor Jesus, nos convence, Senhor Jesus, daquilo que somos e daquilo que precisamos ser. Nos convence, Espírito Santo, pela luz da sua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então eu queria começar, vou pedir para o Isaac ou o Abner colocar uma foto para mim, fazendo um favor aqui, que essa foto, ou essa imagem aqui, está pequenininha, né, mas vocês conseguem ver? Lu, Zé, Marcos, então vocês conseguem ver essa imagem, não só essa imagem, né? A minha ideia era fazer um mosaico de fotos assim, né? Mas a gente é meio limitado na questão tecnológica, né? Então a gente tomou cuidado e colocou somente 3 ali, que foi de um período onde eu e minha família, nós estivemos lá em outro país, lá na Indonésia. Um único propósito, o propósito de proclamar a verdade da palavra do Senhor. Né? Nós saímos aqui do nosso ambiente natural, do nosso ambiente que a gente conhece, né? Curitiba, onde a gente viveu muito tempo, e a gente se deslocou para esse lugar, né, para falar do amor de Deus, só isso, para expressar essa verdade, para alcançar outros povos. Isso foi naquele momento, e isso foi em 2015, mas não foi só isso, né? Nesse momento, 2015, 2016, até os dias de hoje, muitas coisas aconteceram. Muitos momentos igual a esse aqui nós vivemos. Nós fomos para a rua, nós, né, abrigamos as pessoas sem propriedade, nós contribuímos com pessoas, né, que são moradores de situações de rua, nós ajudamos orfanatos, nós atendemos pessoas em diversas áreas, pessoas com necessidades, nós atendemos essas pessoas. Eu poderia colocar aqui inúmeras fotos desta caminhada cristã. Mas eu comecei hoje talvez não vai ser tão simples assim a palavra, vai sair meio, porque Deus ele me deu uma palavra na madrugada, depois eu fui meditar, e ele me falou outra, e depois ele me falou mais uma outra, mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque talvez você também já viveu um momento como esse, na sua juventude, na sua adolescência,
Outra vez, ou hoje você está vivendo um momento como esse, onde você sente essa vontade, esse desejo de falar do amor de Cristo para as pessoas. Mas nem sempre foi assim. Nessa ocasião, nós estávamos ali, todo empolgado, todo motivado, falando da palavra de Deus, entregando a palavra de Deus, fazendo se cumprir o que Deus nos pede, que é ir e falar do amor de Cristo para toda criatura. Que o maior propósito é ser adorador e ensinar as outras pessoas a adorar ao Senhor, o Deus verdadeiro. É isso que nós fazemos, esse é o nosso maior propósito. Essa convicção, ela tem que estar estampada no nosso coração, que nós temos que ser adoradores de Deus. E sendo adoradores de Deus, nós temos que fazer com que as pessoas também adorem ao Senhor. Só que, por algum momento, algo aconteceu. Em algum momento, algo aconteceu e eu começo a falar para vocês aqui de gigantes. Gigantes começaram a se levantar. Desafios começaram a surgir. Situações difíceis começaram a surgir. E eu fui me retraindo. Até então eu era conhecido missionário Ricardo, missionária Paola, minha família é uma família missionária. Mas eu comecei a ver algumas coisas, algumas situações a qual nós enfrentamos, a qual nós passamos, e isso foi nos retraindo. Os gigantes foram levantando. E eu precisei me posicionar. Eu precisei chegar diante de Deus e ter uma conversa com o Senhor, e ali me humilhar, me quebrantar, porque eu precisava saber para que lado, qual é a direção que eu devia tomar. Isso não acontece somente comigo, Eu acredito que talvez você esteja vivendo esse momento hoje, onde você precisa tomar uma decisão, onde você precisa se posicionar diante de um gigante que está te afrontando em todo o tempo e você não consegue se desvencilhar dele. São gigantes, são desafios, Nós estamos estudando aqui com o pastor Renato, algumas aulas atrás, sobre ídolos que nós criamos, também são gigantes, e que muitas vezes nós não conseguimos nos desvencilhar deles. Mas é sobre isso que eu quero trazer para vocês essa boa nova, essa verdade que me faz olhar para aquelas crianças, para aquelas pessoas a qual eu pude contribuir e voltar a fazer isso novamente. Independente do que aconteceu, ou independente do que fizeram comigo, eu posso voltar a falar do amor de Deus, eu posso voltar a orar pelas pessoas, eu posso voltar a expressar com gratidão no meu coração o amor de Deus, porque foi para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou com outro propósito, para que não seja ser um colaborador dele no reino. Foi para isso que Deus nos chamou, para que nós não somos o caminho. Quem é o caminho de Jesus? A palavra dele diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas eu não sou o caminho, mas eu posso direcionar alguém para o caminho. Eu posso ser a ponte que vai conduzir esta pessoa ao caminho. Eu posso estar tão próximo do caminho que eu consigo direcionar alguém para este caminho. Então isso precisa estar bem forte dentro do nosso coração, e nós temos que ter essa responsabilidade de amar o nosso próximo, e de fato viver uma vida que celebre, que glorifique e que exalte o nome do Senhor. Mas qual é a boa nova disso, Ricardo? A boa nova é que gigantes, na vida do cristão, na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, na vida da pessoa que tem um relacionamento, uma intimidade com o Senhor, os gigantes eles vieram para cair, eles vieram para ser derrotados. Por que você fala isso, Ricardo? Eu falo isso por quê? Porque em João 3,16 tem uma palavrinha ali que ela ajuda a entender e compreender um pouco sobre isso. João 3,16. Quando a gente fala de gigantes, a gente costuma falar de situações exorbitantes, o nosso problema é só a ponta do iceberg. A gente começa a colocar tamanho nos gigantes, classificar os gigantes, os ídolos, os pecados, mas não tem a ver com o tamanho do problema, porque ninguém tropeça em pedra grande. São nos pequenos detalhes que muitas vezes nós tropeçamos, nos pequenos
nas pequenas vírgulas que nós não lemos após a vírgula, que nós nos enroscamos. Mas Deus, Ele é especialista. E aqui no João 3,16, no meu consentimento, uma das maiores expressões de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a vida eterna, ela já está estabelecida para mim e para você. A eternidade, a vida na eternidade com o Senhor já está estabelecida, não tem o que eu e você fazer para conquistar a vida eterna. Mas a salvação sim, porque é um processo, eu vou ter que conquistar a minha salvação todos os dias. Todos os dias eu vou ter que caminhar com o Senhor. E quando eu falei de derrubar os gigantes, essa palavrinha aqui, ó, o mundo de tal, ele tem a ver com uma expressão onde ela vai falar de uma forma incrível, de uma forma extraordinária, de uma forma onde o nosso pensamento não consegue imaginar um pai dando a vida do seu filho, por causa de uma outra pessoa que ele nem conhece, por causa de alguém que ainda nem nasceu. Ele deu a vida de seu filho Jesus, por cada um de nós. Para quê? Para que quando o gigante chegasse, nós tivéssemos o poder de falar em nome de Jesus. No nome de Jesus eu repreendo, eu rejeito. No nome de Jesus eu oro. Na presença de Jesus eu me coloco. É esse nome que tem que ser glorificado. É esse nome que tem que ser entronizado nas nossas vidas. E os gigantes não permanecem. E os gigantes são destruídos, são destronados. Os gigantes são derrubados. Por quê? Porque foi Deus quem amou o mundo de tal maneira. Então Ele me conhece, Ele conhece você, Ele sabe das nossas dificuldades, sabe do que nós precisamos e sabe como nos fazer vencer esses desafios, esses gigantes. Romanos 5,8 também tem uma informação muito importante. Diz assim, Romanos 5,8: Romanos 5,8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo-nos ainda pecadores. Palavra do Senhor para as nossas vidas, né? Como eu falei para vocês, viver uma vida na presença do Senhor, ela não é tão simples assim. Nós vamos passar pela cruz, cada um de nós temos o processo de passar pela cruz, mas nós temos que ter a certeza de que Deus está conosco, provando o nosso amor, provando a nossa fidelidade para com Ele todo o tempo. E uma vez que nós entendemos que o Senhor Jesus está conosco, nós entendemos que o véu se rasgou, né? O véu, uma barreira, uma cortina que nos impedia de nos achegarmos no Santo dos Santos, hoje não mais. Por quê? Porque pela morte de Jesus nós temos livre acesso a Deus, livre acesso ao Pai. Então assim, eu pergunto para você, e também automaticamente eu faço uma pergunta para mim: qual é a cortina? Qual que é a barreira que nos impede de ter acesso ao Pai? Qual é a cortina? Qual é a barreira? Não há mais barreira, não há mais cortina, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, que é o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Foi o próprio Deus que nos escolheu amar, mesmo cheio de imperfeições, falhas, defeitos e etc. Então assim, se Deus escolheu nos amar, sendo quem eu sou, eu preciso, com gratidão no meu coração, reconhecer quem é Deus na minha vida, quem é o Senhor do meu caminho, quem que direciona o meu caminho, quem me impulsiona, para onde eu vou, como vou. Isso não é para nós vivermos só uma vez, não é para nós termos só uma experiência com o Senhor, mas é para nós vivermos uma vida diária, né? Onde nós comentávamos lá no grupo familiar sobre essa vivência diária de nós não queremos Deus só no domingo. Eu vou na igreja, como se Deus estivesse só aqui. Não, Deus Ele não está só aqui, Deus Ele está onde nós estamos, como eu falei para vocês no início. Mas muitas vezes nós fazemos disso um ídolo, nós fazemos disso um gigante. Não, eu vou lá, eu tenho que ir lá porque lá Ele vai estar. Não, Deus está em nós, e aonde nós estamos, Deus também está. Deus se faz presente.
Os planos de Deus não dependem dos seus. Sabe por quê? Jeremias 29:11. Talvez você fez como eu, já algumas vezes já. No começo do ano você faz uma relação lá das tuas metas, né? Seus objetivos, o que você gostaria de fazer nesse ano, seus desejos. E não tem nada de errado nisso, né? Faz parte da nossa administração, mas muitas vezes esses planos saem diferentes do que a gente imaginava, né? Acontece alguns percalços, algumas situações fogem do nosso controle, porque até então esses planos foram nós que colocamos. Então nós entendemos que se tudo der certo, se tudo não sair do controle, eu vou chegar no final do ano, isso deu certo, aquilo outro deu certo, mas muitas vezes não acontece assim. E não acontece assim por quê? Porque Jeremias 9:11, eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para que vós dar o fim que desejais. Então assim, Deus Ele conhece o nosso coração, e Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes não, na maioria das vezes a gente não sabe, né? Porque a gente não tem esse poder de saber o que vai acontecer daqui a algumas horas, daqui a alguns segundos, mas Deus sabe e Ele tem o controle de tudo isso. O que eu preciso saber? De fato, conhecer Deus, ter um relacionamento com o Senhor, investir um pouco mais de tempo na presença dEle, né? A Ana falou que hoje de manhã ela estava orando com o Gabriel, né? E ela sentiu a presença do Senhor lá, e isso tem que ser uma verdade nas nossas vidas, isso tem que ser constante. Eu preciso investir tempo na presença do Senhor. Ah, Ricardo, mas eu trabalho muito. Você pode trabalhar muito, não tem problema, mas você tem que ter um tempo para o Senhor. Você precisa encaixar, nós precisamos encaixar um tempo para que eu possa conhecer mais o Senhor, porque senão eu vou conhecer o Senhor só um pouquinho dele. Eu vou conhecer o Senhor não na sua plenitude, mas eu vou conhecer o Senhor um pouco do que Ele é. E não é isso que Ele deseja. Aí em Jeremias 29:11 Ele diz, né, que Ele tem planos de prosperidade para nós, e não de desgraça. O plano dele é de vida eterna e não de morte eterna. Mas como que eu sei disso, Ricardo? Através de um relacionamento com o Senhor, através de uma vida de entrega, uma vida de abnegação, uma vida de relacional com o Senhor, uma vida diária. Eu não preciso chegar só aqui no domingo e aqui eu ficar só com esse alimento, né, que eu estou passando aqui para vocês, talvez raso, mas você tem que ter um alimento sólido para você todos os dias, continuar segunda, terça e quarta na presença do Senhor, buscando Ele com intimidade, com verdade. Romanos 8:32. De repente alguma coisa aconteceu, né, na sua caminhada com Cristo. Você viveu coisas extraordinárias, viveu coisas empolgantes no começo da sua caminhada com o Senhor, e alguma coisa aconteceu, e isso esfriou você, isso colocou você para baixo, você se frustrou, e por isso você não quer fazer mais nada. Por isso você, Ricardo, eu estou cansado disso, eu já ouvi muito disso, eu sei disso que você está falando, eu conheço cada detalhe desse livro, eu conheço as páginas desse livro, e eu vou te apresentar que você talvez conheça as páginas do livro, mas você não tem relacionamento com o Senhor. O livro todo mundo pode ler, uma disciplina você pode aprender, mas agora um relacionamento de intimidade com o Senhor, se você não viver, você não vai ter, você não vai conquistar. Você vai saber quem Ele é, mas tá, e daí? Eu li, eu aprendi, mas e a vivência, como que fica? Então é importante voltarmos às práticas que o Senhor colocou dentro de nós, voltar a querer falar de Jesus para as pessoas, voltar a querer fazer, ser luz de fato em meio às trevas. Nós temos que ter essa ciência, essa consciência de que nós somos chamados para um propósito, e como colaboradores desse propósito, por onde eu passo, eu tenho que ser uma carta aberta, onde as pessoas elas vão me ler de frente e de costas.
A Bíblia fala sobre isso. Em sermos uma carta onde todos possam ler, onde não vão encontrar manchas, onde não vão encontrar máculas, onde não vão encontrar situações que possam te desagradar os olhos do Senhor. Precisamos voltar a essa essência de tudo, voltar no início de tudo. Eu falo isso para vocês porque eu me lembro bem que eu era adolescente e eu fui com meu pai visitar uma tribo de índios, acho que eu já até comentei aqui. E nessa tribo de índio eu fui bastante impactado pela forma que foi entregue a palavra para aqueles índios. E eu vi o amor do missionário que estava entregando aquela palavra para aqueles índios. E aquilo me impactou de uma tal forma que eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero, eu não tenho desejo, eu sou sincero em falar para vocês, eu não tenho desejo nesse mundo, nada me agrada nesse mundo, a não ser as coisas de Deus. Eu não estou falando aqui que isso é errado, entendeu? Querer as coisas, o desejo, não, mas eu falo por mim. Eu falei hoje, meu povo, eu não quero partir dessa terra sem que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Eu tenho plena convicção de que o Senhor me chamou com um propósito, e eu tenho claro esse propósito dentro do meu coração, e eu persigo esse propósito. Por quê? Porque é o que me faz feliz, é o que tira um sorriso dos meus lábios, é o que me faz eu ter paz no meu coração, é a oportunidade de falar de Jesus com uma pessoa, é a oportunidade de entregar Cristo para outra pessoa, é a oportunidade de ver aquela criança, aquele jovem recebendo Jesus na sua vida. Isso me faz permanecer nos caminhos do Senhor. Mas por algum tempo eu fiquei estacionado. Mas hoje não, hoje eu quero de volta, sentir de volta essa chama queimar. Eu quero que essa chama queime dentro de mim, eu quero que essa chama queime dentro de você também. Então eu entreguei para Jesus a minha vida e eu creio que os planos de Deus são muito maiores do que os meus. Então os desejos que estão em mim, os de Deus são maiores para mim. E é isso que eu quero receber, é isso que eu quero viver. Romanos 8,32 vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então aqui é uma pergunta, mas se você buscar ao Senhor de todo o seu coração e confia nele, as demais coisas serão acrescentadas, né? A palavra de Deus ela afirma isso. Poxa, Ricardo, mas eu não estou conseguindo, é difícil. Não é fácil. Nós precisamos entregar e confiar que o Senhor fará segundo a sua vontade. Aquele que entregou o seu próprio filho não irá fazer para você tal coisa que você está nessa situação, nessa dificuldade, enfrentando esse gigante. Senhor, eu destrono esse gigante da minha vida. Senhor, eu destrono, eu quebro toda e qualquer ligação com esse mal, com esse gigante. Eu quebro em nome de Jesus. Eu quero viver uma vida para a sua glória, eu quero viver uma vida para a manifestação do seu louvor. Nós precisamos ter essa vontade, esse fogo dentro de nós, nos impulsionando. É através desse imensurável amor, ele abre um leque de oportunidades para que nos aproximemos da sua presença cada dia mais, sendo mais íntimos de Deus, experimentando esse amor incondicional. Então o amor de Deus ele é extravagante, é um amor que ele transcende, é um amor que vai além daquilo que nós podemos imaginar ou pensar, um amor incondicional. Ele não olha a tua condição, ele não quer saber se você chegou na igreja ontem, se você está na igreja há 10 anos, ele não quer saber se você é formado, se você não é, se você sabe, se você tem doutorado, se você tem bacharelado. Não, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em ver você bem. Ele está preocupado em nos ver como ele deseja, como adoradores. Como adoradores que muitas vezes em dificuldade se prostram diante do Senhor e falam: Senhor, me ajuda nessa situação, me ajuda nessa questão, eu preciso sair desse lugar onde eu entrei. Só Ele pode, só Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, igreja, nós precisamos nos posicionar diante do Senhor e pedir para que a chama dele queime dentro de nós, para que nós possamos de fato alcançar aquele que está perdido, para que nós possamos de fato alcançar aquele que está oprimido, para que nós possamos de fato entregar e se comprometer com a obra de Deus, estar comprometido com a obra de Deus. E viver na presença do Senhor é entender que os filhos de Deus foram comprados e por isso devem estar à disposição do Senhor. Se isso entrar no nosso coração, entrar na nossa mente,
que foi pago um alto preço, preço de sangue, pelas nossas vidas, nós vamos ter um norte diferente. Nós vamos chegar diante do Senhor com outro pensamento. Mas isso eu preciso entender, que quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, foi o preço que Ele pagou, por mim e por você. E o escrito de dívida, os nossos pecados, os pecados que foram feitos lá atrás por Adão e por Eva, que chegaram até nós, foram rasgados, e por isso nós temos acesso a Deus. Só que nós precisamos compreender que esse valor foi um valor de sangue, foi um preço muito alto, um preço muito alto que não tem o que eu e você fazer que se compara a esse preço. Mas nós podemos, com gratidão no nosso coração, você chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, obrigado, eu quero expressar a minha gratidão, eu quero expressar o meu louvor, eu quero me entregar, eu quero me dedicar em prol do seu reino. Eu quero viver uma verdade, Senhor Jesus. Se a tua palavra diz que é possível viver uma vida íntegra em cima desta terra, eu quero viver uma vida íntegra de fidelidade em cima dessa terra, pelo amor do seu nome, para ser um adorador da sua presença. Precisamos compreender quem é o meu Senhor. No início lá falei sobre gigantes, falei sobre desafios, sobre ídolos, mas é importante a gente responder também quem é o nosso Senhor. Perguntinha, que nós não temos que ter, nós precisamos responder de pronto. Quem é o nosso Senhor? É o Senhor Jesus, é o Senhor, é o Criador de todas as coisas, é o Criador dos céus e da terra, é o Senhor Jesus, é nele, é por Ele, nele foram feitas todas as coisas. Quem governa a sua vida? É o gigante? São os ídolos que governam a sua vida, as nossas vidas? Quem que governa? É o mesmo Senhor que deve governar as nossas vidas, é o Senhor Jesus. E mesmo que a situação possa ser difícil, possa parecer difícil, Ele continua sendo o Senhor. Ele não é só Senhor quando as coisas estão boas, Ele é Senhor quando as coisas estão difíceis. Ele é Senhor quando chega uma enfermidade. Ele é o Senhor quando eu estou passando por um problema na minha família. Ele é Senhor quando eu estou passando por um problema financeiro. Ele continua sendo o Senhor da nossa vida. É aí que eu preciso compreender que o Senhor não vai estar comigo só nos momentos bons, mas Ele também vai estar comigo nos momentos ruins. Essa é a maior elegância da palavra, quando Deus afirma que vai estar comigo nos momentos difíceis, não é? Quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas. Então você vai passar pelo fogo, meu irmão. Você vai passar, mas Jesus vai estar com você. Lá eu vou estar com você. É diferente você passar pelo fogo sozinho. É diferente você passar pelas águas sozinho, você se afogando. Mas eu preciso de ajuda. Jesus vai estar lá com você em todo o tempo. Então assim, precisamos compreender quem é o Senhor e quem governa a nossa vida. Uma vez que nós respondemos essa pergunta, fica mais claro, fica melhor para caminhar, fica melhor para conduzir, para direcionar e para direcionar outras pessoas também. Esse mesmo Senhor que se preocupa com a sua criação e demonstra seu amor para com eles. Como assim, Ricardo? Está falando aqui do amor de Deus, da preocupação de Deus pela sua criação. Em Gênesis 5:2, Ele ajudou o povo. Por quê? Porque Ele demonstrou amor pelo seu povo, Ele criou, Ele fez a criação, Ele deu vida, Ele falou: governe sobre toda a terra, e o povo entrou no pecado. Ele poderia ter acabado com tudo ali, mas não, Ele falou: olha lá, homem e mulher nos criou, e os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Então, Deus abençoou, Deus criou, nós somos criação de Deus, então, ou seja, nós somos bênção, nós somos pessoas abençoadas, nós somos pessoas criadas por Deus com um propósito. Isso é preocupação do Senhor. Ele podia nos criar e nos largar de qualquer jeito. Não, Ricardo, você tem um propósito. Fulano, você tem um propósito. Para quê? Para que nós tivéssemos uma direção, para que nós não ficássemos perdidos. Mas também em Gênesis 6:8, por amor, por
demonstrar esse amor, demonstrar preocupação em Gênesis 6:8, Ele vai também poupar o povo. Porque se lemos lá em Gênesis 6:8, vai falar de Noé. Então Deus diz para Noé: Noé, constrói a arca, Noé, e deixa a arca aberta por 7 dias, para que quem quiser seja salvo. Quando Deus deu essa ordem para Noé, diz que a desgraça tinha tomado conta da terra, e a vontade de Deus era acabar com tudo. Mas diz que em Noé Deus achou graça, e por causa de Noé Deus não acabou com tudo. Se estamos aqui hoje foi porque Noé, nós temos que agradecer a Noé. Por quê? Porque foi através dele que a palavra do Senhor Jesus chegou até nós. E foi porque Deus tem preocupação comigo e com você. Ele nos dá oportunidades de seguir na presença dele, de conquistar o seu propósito. E mais uma, para a gente entender um pouquinho. Moisés, por amor do seu povo, Deus concedeu a Moisés a condição de ser libertador de Israel. Então, se Deus dá condição a um homem para libertar um povo que é seu, e por isso nós estamos aqui hoje. Então, assim, Deus se preocupa com você, Maria. Deus se preocupa com você, José. Deus se preocupa com você, Deus, e Deus se preocupa com nós. Deus se preocupa com a sua igreja. Deus se preocupa com a sua noiva. Deus se preocupa com as suas ovelhas. Qual é o destino que as minhas ovelhas estão indo? Eu tenho para minhas ovelhas pastos verdejantes. E por que a minha ovelha está comendo qualquer coisa? Por que a minha ovelha está passando fome? Existe uma preocupação no reino de Deus para com as suas ovelhas. Nós temos aqui em nosso meio pessoas e famílias inteiras que foram alcançadas pelo amor de Deus. Eu falo da minha família. Minha família é uma família, a maior parte dela é cristã, mas tudo começou, no avô, no pai, na mãe, foram semeando, e alguns se aproximaram de Deus. E talvez aqui no nosso meio nós também temos famílias que vieram de gerações em gerações, e estão pregando, e estão ensinando essa palavra para os seus filhos, para que os seus filhos levem essa palavra para frente. Isso é o amor de Deus que reflete em nossas vidas. Então, meus queridos, não podemos deixar que os gigantes, que os ídolos que nós mesmos criamos, tomem lugar na nossa vida, ocupem o primeiro lugar na estante da nossa casa. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos lutar, nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos posicionar diante de Deus em relação a esses gigantes, a esses que possa estar tirando a tua paz, tirando o seu sossego. Por quê? Porque Deus deseja que nós estejamos bem na presença dEle, dependendo exclusivamente e total dEle. 1 Reis, já estou finalizando já. 1 Reis 17:5, por favor, Isaac. Reis 17:5 foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira de Jordão. Não é isso daí não. Deixa eu ver, vou ler aqui na minha palavra aqui. Por amar a sua criação, Deus é capaz de fazer as aves sustentar um homem, como aconteceu com o profeta Elias. Então, assim, Deus, Ele nos sustenta quando precisamos. Se preciso for, Ele envia as aves para alimentar o seu povo, o seu filho, o seu servo. Foi assim que aconteceu com o profeta Elias. Por amar você, Deus é capaz de fazer de tudo, até parar o sol, fazer muralhas cair, o mar se abrir. Deus, Ele é tremendo em nossas vidas. Ele nos comissiona, nos delega com poder, Ele nos dá uma ordem para realizar esta missão. Então eu quero aqui dizer para você que você tem uma missão. Nós temos uma missão. Nós não fomos criados para se assentar numa cadeirinha dessa e vir se alimentar e está tudo bem, mas nós temos uma missão, e essa missão é adorar a Deus e ensinar as outras pessoas a adorar a Deus também.